Ah, você não vai perder esse programa, porque eu tô doido de fazer entrevista com essa peça rara. Gente, desde que eu era criança, eu gosto do Pacheco, eu tô brincando. Querido, obrigado, viu? É uma honra, viu, tê-lo aqui. Obrigado. Ô, Pachecão, pelo amor de Deus, José Inácio da Silva Pereira. Não tem nada a ver, né? Que isso, cara? Nem minha mãe mais sabe que eu chamo de José Inácio. É sério? Pô, um aluno, rapaz, em 82, 81 para 82, o cara estava num cursinho aí, e aí eu dei uma gargalhada na sala, semelhante ao Pacheco, camisa 12, da época da propaganda da Gillette. Gente, para quem é mais antigo, vai lembrar disso aí. Tinha uma propaganda da Gillette que tinha o Pacheco. Tinha o Pacheco. Pacheco, camisa Rapaz, 12. E aí o cara dava uma gargalhada no Brasil, fazia um gol e tal. O aluno, eu dei uma risada lá, o cara deu uma... Pô, professor, tá parecendo Pacheco, camisa 12? Aí você assumiu. Aí eu falei assim, aí ficou Pacheco, mas no outro colégio aí, tem um professor chamado Pacheco. E aí para diferenciar, ficou Pachecão. 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 Mas e aí, em casa o pessoal te chama Pachecão, não, né? Minha mulher só conta brava. Zé Inácio. Né? Minha mulher conta brava, Pacheco. Aí eu falei, não, Paulo, agora o negócio pegou fogo. Mas você pensa em mudar o nome? Porque, ó... Não. Eu pensei em José Inácio da Silva, Pereira Pacheco, eu pensei em colocar o Pacheco mesmo, mas Ô, Pachecão, mas ó, se você pensar, tem muito Inácio da Silva aí que botou o nome no meio e deu certo. Ó, Luiz Inácio. É verdade. Zé Inácio. É verdade. E quem sabe, né? É verdade, quem sabe. Ô, Pachecão, eu acho interessante você estar falando aqui, aí você fala assim, não, aquele colégio ali. Você não pode ficar falando, porque senão vão ficar 30 horas aqui. Verdade. Você rodou o Brasil quase tudo, né, Pachecão? Olha, eu fiz uma época, rapaz, na década de 90, né? Eu dava aula em Joinville na segunda, São Paulo na terça, BH na quarta, Brasília na quinta e sexta, Salvador. Meu Deus. E sábado eu ia para Juiz de Fora. Sábado sim, sábado não. Meu Deus. Fiz isso 2 anos, essa correria. E aí depois fiquei 5 anos fazendo aula show pelo Brasil, né? Eu tinha uma empresária, Marilene Gondim, que era a empresária do Milton Nascimento, que hoje é da Ana Carolina, e que ela, vamos viajar. Ela me viu no Jô, e aí eu falei assim, caraca, mano, tem uma coisa boa pra gente fazer juntos aí. Vamos fazer shows de física. Que lindo, né? E aí nós começamos a fazer shows de física em estádios, em Mineirinho, Maracanãzinho, Gigantinho, Machadinho. Show de física? Show de física. Tinha uma banda. Que louco, né? E eu não sei cantar. Graças Não, a mas no mundo dos loucos, eu falo, gente, Deus ama louco. Deus ama os loucos, porque os loucos têm fé. Pachecão, por falar nisso, eu até preparei aqui, momento cultura no Mente Aberta. Vamos citar Fernando Pessoa. Gosta de Fernando Pessoa? Adoro, amo Fernando Gente, Pessoa. uma sumidade da língua portuguesa. Exatamente. Fernando Pessoa, num dos seus poemas, O Brasão, tem um momento, uma estrofe que ele diz o seguinte: minha loucura, outros que me atomem, com que nada ia, sem a loucura que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria. Uau, que chique. Pachecão, quando eu falava, vamos entrevistar o Pachecão, eu falei, não, eu vou citar Fernando Pessoa, porque quando Fernando Pessoa diz, sem a loucura que é o homem, mais com a besta sadia, cadáver adiado que procria, eu lembrei de Pachecão, que eu falei, gente, você é doido demais, Pachecão. Não, mas tem que ser. Eu acho que Deus quer isso da gente. Deus exige que a gente seja... o fato de ter fé é um motivo de loucura. Você acreditar numa coisa que você não vê. Perfeito. Mas você sabe que ela vai acontecer. Então, quando eu era garoto, eu falei pro meu pai que eu ia ser professor. E ele falou assim, meu filho, você tem problema mental. Meu filho, você puxou sua mãe. Meu filho... Você puxou sua mãe. Vamos ser caminhoneiro. Falei, papai, deixa eu tentar primeiro ser professor, mas eu vou ganhar dinheiro com isso, papai. Ele falou, meu filho, você tem problema sério. Você já viu alguém ganhar dinheiro sendo professor no Brasil? E eu falei, cara, eu vou ganhar dinheiro sendo professor. E aí, quando eu fui no Jô, e que nós fizemos essa coisa lá, essa aula show lá, a Marilene que chamou e eu comecei a viajar ao Brasil. E tinha dias que tinha 8 mil, 10 mil alunos em cada aula, e cada aluno pagava R$15 para me ver. E eu liguei para meu pai assim, papai, o senhor está precisando de dinheiro aí? Ele falou assim, tô, mas não vou mandar também não. O senhor apostou no cavalo errado. Aí passou um tempo, ele me abraçou e falou assim, meu filho, estive te observando melhor. Você puxou febre mesmo, menino? Agora, né? Tá bom, tá legal. Ô, Pachecão, tá legal. O Pachecão saiu de uma cidade do interior, não é isso? Interiorzão de Minas, Laranjal. Fica perto do... Fica no Triângulo? Não, fui Laranjal, rapaz. Porque tem mesmo lá no Triângulo, tem Frutal. Ah, Frutal. Tem. Mas Laranjal é Zona da Mata. Leopoldina, Muriaé. Laranjal fica entre Leopoldina e Muriaé. E Cataguás, naquela região ali. E foi muito interessante Laranjal, porque Laranjal me inspirou muito.
Eu morava numa rua que tinha 2 garotas que eu estava fim de namorá-las. Duas. A primeira, assim, separadamente, as etapas. Uma delas gostava de música. E aí, rapaz, eu fui lá, eu falei, vou ter que aprender a tocar violão, porque ela gosta de música, e ela ficou com um amigo meu tocar violão. Eu falei, cara, essa mulher gosta de homem que toca violão. Eu fui aprender a tocar violão. Toquei 3 músicas para ela. Sorria, meu bem, de Evaldo Braga. Vou rifar meu coração, de Lindomar Castilho. E eu não sou o cachorro, não, de Valdir Soriano. E ela falou assim, eu não curto esse som. Preferia Jovem Guarda. Eu gosto de Chico Buarque de Holanda. E eu fui tocar Chico Buarque de Holanda por causa dela. Olha. Não consegui. E irei com ela. Aí eu falei assim, você vai ver o que você perdeu. Eu falo sempre para as pessoas, feio vinga. Feio vinga. Eu falei, você vai ver, um dia eu vou fazer um disco que nem um Chico Buarque e vou gravar onde ele gravou, na gravadora Polygram, e vou gravar com quem ele gravou, Mazola. Eu falei isso, eu decidi isso, eu estabeleci isso. Então, aproveitando assim, abrindo parênteses, Deus fala assim, Jesus fala assim, o que é que você quer que eu lhes faça? Que eu vos faça? Olha só, você tem que ter bem claro o seu sonho, o seu projeto. Eu quero fazer um disco na Polygram e quero gravar com Mazola. Fui no Jô Soares. Quem me viu no Jô? Mazola. Olha só. No outro dia ele me liga e pergunta, quem está falando? Eu falei, Pachecão. E aí quem fala? Mazola. Eu falei, menino, por que você demorou tanto? Eu estou te esperando há 25 anos. Não é que eu gravei com o Mazola? E não é que eu fiz o disco da Polygram? E não é que o Chico Buarque nunca gravaria o que você gravou? Eu fiz o disco com o Mazola loucura. e com a Polygram. Rapaz, tem um mistério no mundo. E outra coisa, nessa rua tem uma menina. Minha casa não tinha televisão. Família muito pobre, veio do interior. E lá em Laranjal, não tínhamos televisão. E tinha essa menina, que eu estava afinzão dela, porque eu assisti televisão na casa do meu amigo, e ele tinha essa irmã, que me inspirou. Fui chegar na menina e ela falou assim, não quero nada com você, não. Ela gostava de atores da Globo, gostava de novela. Gostava. Eu falei, um dia eu vou fazer novela da Globo. Ai, meu Deus. Não tem juízo, rapaz. Deus falou assim, meu filho, você pede cada coisa complicada, rapaz. Não é que você pede umas coisas dessa, meu filho. Aí, rapaz, eu tô lá de novo, fazendo Jô Soares. A Globo imagina fazer Sandy Júnior. E quem vai ser o professor? Quem vai ser o professor? Pachecão? Meu Deus. Eu falei pro cara, vou ver, irmão, o que eu posso fazer aqui para te ajudar aí? Fizemos Sandy Júnior. Que loucura. Rapaz, eu fui convidado pelo Mazola e pela Rede Globo para fazer a novela e fazer o disco. E olha, eu não sou cantor, eu não sou ator. E nem professor eu sou. Eu sou engenheiro. É isso que eu ia perguntar. O seu pai não queria que você fosse para o magistério. Magistério. Aí você fez engenharia por causa do teu pai? Eu fiz engenharia e na engenharia eu conheci um professor. Foi no Etapa, que nós trabalhamos na Etapa, na São Joaquim, e em São Paulo. O que acontece? Um professor me chama para cantar. No último dia de aula, ele falou assim, gente, amanhã é a prova da FUVEST. Eu quero que vocês desapareçam. Não quero ver vocês mais em cursinhos. Mas alguém aí quer cantar comigo para despedir? E eu lá no fundo, eu era um cara super, hiper, mega, ultra tímido. Meu Deus, que mudança. Levantei a mão, tinha umas 500 toneladas nesse braço. Ele falou, vem cá, meu filho. Subi no palco. Ele falou assim, você sabe cantar Trem das 11? Amigo, na hora, nem Cássio, nem meu nome eu sabia. Eu falei, professor... Travou. Travei. Ele falou assim, eu falei, canta que eu te sigo. Ele começou a cantar, não posso ficar mais um minuto com você. Final da cantoria, os meninos chutavam o caderno, chutavam a apostila. Cara, eu falei, gente, que momento maravilhoso. Quero ser professor de cursinho. Que loucura. Decidi naquele momento ser professor de cursinho. E o Pacheco... Eu jamais pensei em ser professor, mas naquele momento eu decidi ser. E o Etapa era auditório, né? O Etapa era auditório, aquela sala de 300, 400 alunos. Eu quero ser professor de pré-vestibular, que isso aqui é meu lugar. Olha que lindo. Eu decidi o que eu queria fazer da vida. Eu quero ser professor de cursinho. Eu quero fazer novela na Globo, eu quero gravar um disco na Polygram. E eu falei para meu pai, eu vou ganhar dinheiro sendo professor. Eu decidi. Então é isso que nós precisamos. Eu acho que o mais rico da nossa conversa aqui hoje, para os nossos telespectadores, o que é que nós precisamos? Nós precisamos ter um projeto de vida. Falta objetivo, né? Ter um objetivo. O que falta para os nossos alunos? Não sabe por que está estudando. Por que eu estou estudando? Não sei. Eu não sei o que eu quero ser. Cara, essa é a coisa mais difícil do mundo. Mas você acha precoce a escolha aos 17, 16 anos, Pacheco? Eu tenho amigos com 50 anos que até hoje não sabem o que quer. É duro. É a parte mais... Chacrinha já falava isso. A coisa mais difícil para o ser humano é saber o que se quer. Porque depois que ele sabe,
Aí é só escolher, porque ele diz, isso eu não quero, aí ele vai rápido para o seu ponto, o seu foco. Mas é difícil você ter verdadeiramente o foco. Não, é feroz. Eu descobri isso aos 13 anos, que eu ia ser fazendo disco na Poligram. Aos 14, 15, novela na Globo. Você entendeu? E dá pelos 19, 20 a ganhar dinheiro sendo professor. A ser professor. E aí, ganhar dinheiro foi quando eu falei para meu pai, já no meio do caminho, quero ser professor. E ele, lá pelos 20 e poucos. Olha, depende das circunstâncias. Eu acho que você tem momentos na vida, situações, você tem travessias, você tem desertos que você atravessa e que você exige que tome atitude. Olha que lindo. Por exemplo, eu não consegui o que eu queria com essa moça e ela me inspirou a fazer isso. Então, eu acho que dentro das salas de aula, o aluno tem que estar ali ligado no professor e tem que ter a sensibilidade. Eu gosto dessa matéria, eu gosto disso, eu acho que essa é a minha praia. Você entendeu? Mas mesmo física? Olha, física, por que eu escolhi física? Porque, olha, o que é o amor, né? O que é o amor? O amor é fantástico, o amor é tudo. O meu professor de física, ele estava dando aula, e eu falei assim, professor, no meio da galera de 300 alunos, professor, estou com dúvidas. Ele fixou o giz e começou a me procurar. Assim que me localizou, ele falou assim, preocupa não, meu filho, a dúvida é muito importante. E voltou a escrever. Eu falei, gente, esse cara é gostador demais. Aí eu falei assim, professor, eu estou com dúvida nessa matéria. Ele fixou de novo o giz, olhou para mim e falou, preocupa não, meu filho, até eu tenho dúvida nisso. Eu falei, gente, ele é gozador demais, eu não consigo. Eu fiquei quietinho, mas ele terminou a aula dele, foi lá, sentou do meu lado e perguntou, e aí, garotão, qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dúvida? Olha, o que é o papel de um professor. O professor que chegou do meu lado, ele me fez sentir o cara, porque o meu professor preocupou-se comigo. Preocupar com o ser humano, esse é o papel do professor. Tá ligado, porque às vezes hoje em dia o aluno não fica quieto na sala, o aluno não tem por que concentrar. A família está desagregada, o cara está mal amado, o pai sumiu, a mãe não sei por quem está, porque a família está destruída. Isso o aluno não sei, se o professor detecta isso e chega, cara, você não tem noção. O que eu vou explicar para um aluno meu que chega para mim e fala assim, professor, o senhor gosta de crack, o senhor conhece crack? Eu falei, claro, Bebeto, Romário. Não é desse crack que eu estou falando, não. Vou te mostrar. Não mostra não, que eu vou apaixonar só de olhar. O que eu vou ensinar para esse cara? Eu vou tirar o cara desse caminho. Então, Cássio, o que rola? Olha, eu tive um pai fantástico. Meu pai era 3º ano primário, mas era um pai fantástico. Hoje falta nas famílias que eu sinto uma ordem em casa, uma estrutura familiar. Uma referência. Horário para estudar. O pai decide. Tem coisas que o pai tem que decidir para o filho. Meu pai dizia, isso aí eu já decidi por você. Você entendeu? Olha que sim. Você, horário tal para estudar, tal para estudar. Eu não queria estudar. Meu pai, você não gosta não? Eu falei, não gosto. Meu filho, você puxou o papai? Eu falei assim, que beleza, pelo menos alguém vai me entender aqui agora. Eu falei, mas eu vou fazer você gostar de estudar. Meu pai comprou uma enxada 3 libras, a maior do mercado, colocou um cabo, o dobro do necessário e me levou para capinar canavial. Na terceira enxadada que eu dei, eu gritei, papai, papai, onde estão os livros? Ele falou, no final do canavial, meu filho. 4 meses capinando, irmão, para nunca mais pensar em parar de estudar. Então, se hoje eu vejo às vezes os meninos que não querem estudar, por que o pai não vê isso em casa? O cara está sabendo que o menino gosta de estudar. Tem que ter o horário para brincar, tem que ter o horário para ver TV, tem o horário que tem que olhar na internet, entrar no WhatsApp, essas coisas todas. Você tem que ter horários, tem que ter hierarquia, tem que ter compromisso. Disciplina. O estudo é fundamental. Sem estudo não dá para seguir. Pachecão, você como lecionou muito tempo, você continua no magistério de cursinho ou não? Como é que está agora? Hoje em dia, olha, eu acabei saindo sem perceber. Eu jamais imaginei Cássio fora da sala de aula. Nunca me vi. Eu pensei que eu fosse chegar aos 80 anos na sala de aula. Mas eu fui sequestrado. Há 4 anos, não, em 2005, eu fui sequestrado. E aí, eu fui sequestrado. E mudei completamente o rumo. Pera. O sequestrado é uma metáfora ou é literal? É uma situação real. É mesmo? Eu fui 4 rapazes maravilhosos, me pegaram. Maravilhosos. Musculosos, aqueles monstros, aqueles bombados. Com arma, eu falei, gente, para com isso. O que é isso, meninos? Eu pensei que fosse alunos, brincadeira. Sim, imagino. Mas os caras eram sérios mesmo. Mas era focado no Pachecão? Não. Eu acho que foi aleatoriamente.
Ah, tá. Queria o carro, queria uma caminhonete, estava de caminhonete é muito preocupante. Quem tem, fique ligado. E aí, rapaz, eles me levaram para Alphaville, aquele morro que tem no Alphaville, e eu no outro dia fui para a igreja. Eu falei, cara, eu vou ter que rever meus conceitos. Eu não fui morto. Eu imaginei eu subindo o negócio, descendo um saco preto, né? Eu falei, vamos matar, né? Porque ali é o lugar de desova. Aí no outro dia eu estava na igreja e me chamaram para fazer um seminário de vida no Espírito Santo. Aí eu fui para o seminário e muitas coisas aconteceram e eu não senti muita coisa. Me disseram, você vai sentir isso, sentir aquilo, sentir aquilo. Eu não senti nada. E aí depois comecei a sentir. E eu continuei aí. Fui fazer encontro de casais. Aí no outro ano me chamaram para fazer encontro de casais, mas também me chamaram para ir na casa das pessoas, chamar as pessoas. E aí eu conheci um ex-aluno meu, reencontrei um ex-aluno meu, o meu querido João Schecker. E aí esse cara vai, rapaz, Pachecão, que bom te ver aqui, rapaz. Eu vou fazer um encontro de profissionais e de empresários no meu hotel e queria que você fosse lá fazer uma palestra. Aquela palestra que você fazia pra gente, para nos incentivar a estudar. Olha. Aí eu falei, João, para com isso, você não vai fazer palestra não, pô. Aquilo é para jovem, para criança, para menino, para checar todo empresário tem uma criança dentro dele. Eu falei, tá bom, eu vou lá fazer essa palestra. Eu sempre digo, né, não tenha medo de nada. E se você não sabe fazer, comporte como se soubesse e vá. Fui fazer a palestra. Cássio, os caras começaram a me chamar para fazer palestra. Para falar de vida, para falar de relacionamento. Porque o segredo da vida é gente. O que eu vou ensinar para os meus alunos? Não é o que, é como que eu vou falar para os caras. O segredo está no como. Como que você passa, como que você relaciona, como você distribui uma ordem. Isso é uma ordem, né? Você conversa com a pessoa para fazer com que o cara se pegue clima e vá e faça. Cara, então é isso que eu fui fazer. Os empresários começaram a perceber que o que eu fazia na sala de aula seria o mesmo ou poderia ajudá-los no seu mercado de trabalho. Eu eventualmente te ouço na rádio, a Band, não é isso? A Band News. Primeira vez que eu ouvi, eu falei, gente, aulas de física no meio do dia, de repente não tinha nada a ver com física. Essas pílulas que você faz, esses drops, são na área então de motivação. Motivacional. Porque é inspirar. O negócio é inspirar as pessoas. Porque tem momentos que eu mesmo, que eu estava comentando aqui, eu lembro que você atravessa momentos difíceis na vida. E esses momentos difíceis são fundamentais. As pessoas às vezes, nossa, minha vida está horrível. Não preocupa não. A natureza, a física é assim, a física é natureza, a física estuda a natureza. Você pode ver que a natureza tem momentos, tem altos e baixos, tem as montanhas e tem os vales. Onde é que as árvores mais crescem? Nos vales. Nas montanhas, no topo, é aqueles arbustos empichados, que tem retorcido, feio. Mas lá embaixo, no vale, as árvores são grossas, bonitas, vistosas, porque lá estão os sais minerais, os nutrientes. Olha, na minha vida, o momento mais baixo que eu atravessei foi o momento que eu mais cresci. Eu morei em São Paulo, fiquei 9 meses desempregado, sem grana para tomar o café. Desempregado? Desempregado. Eu vivi, meu dinheiro acabou em 15 dias assim que eu cheguei lá. E aí é o seguinte, eu fiquei desempregado 9 meses, eu não tinha dinheiro para o café. Um cara que trabalhava no Largo da Concórdia, vendendo cintos e bolsas, morava comigo do lado. Ele chegava às 3 da tarde. Ele falou assim, e aí, companheiro, você já almoçou hoje? Eu falei, não, mas não preocupa não. Rapaz, tá a morrer. Toma aqui 10 cruzeiros, vai lá tomar um café, 10 cruzeiros para você tomar um café, comer uma esfirra. Eu ia lá. Fiquei 9 meses desse jeito. Aí o dono da pensão fala, esse cara vai morrer aqui, vou dar comida para ele. Aí todo dia praticamente ele me chamava lá para eu comer, almoçar com ele lá dentro da cozinha dele. Cássio, foi o momento mais cruel, atravessar pelas ruas de São Paulo, andando pelas ruas de São Paulo. Cara, você fala assim, gente, quando é que eu vou achar o meu caminho? Quando é que eu vou achar a porta de entrada? A vida, ela é pedagógica. Então, os momentos difíceis que a gente atravessa são os momentos fantásticos. Esse momento, eu perdi a minha timidez. Eu falo sempre com as pessoas, São Paulo me pegou pelo colarinho da camisa, levou no muro com chapisco e esfregou, sem dó nem piedade. Fala, meu filho, fala. Falei, tem que falar. Então, Cássio, olha só. Essas coisas que as pessoas atravessam, momentos difíceis, que às vezes quem está nos ouvindo agora está vivendo um momento difícil. Lembre-se sempre disso, o ser humano tem uma capacidade, mas ele só tira essas ferramentas que ele tem dentro dele, porque quando ele chega aqui no mundo, acho que Deus deu a ele a caixa de ferramentas. Meu filho usa isso aí, está tudo aí. E às vezes você reza e não adianta nada. Deus fica quietinho te olhando. Ele está dizendo, meu filho, vai, está contigo, está tudo dentro de você. Caramba, eu jamais pensei que eu fosse fazer uma sala de aula, eu era super tímido. E aí, eu entrei na sala de aula
meu amigo, aqui no Champaim, Belo Horizonte. O meu diretor falou assim, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu falei, diretor, para, lá é física, mano, eu sou matemática. Eu fui monitor de matemática. Sabe o que ele falou? Vai assim mesmo. Aqueles meninos nem vai notar a diferença. Vai assim mesmo. Entrei no supletivo Champagnat, dando aula de física. Eu era monitor de matemática. Meu Deus. Sabia matemática, sabia física, não é? Mas aí eu entrei na sala, os meninos cavalgavam nas carteiras. Imagina. Os meninos ululavam feito Apaches. Você entendeu? Eu estou apagando o quadro e pensando, o que eu vou falar O que eu vou falar? O que eu vou falar para esses meninos? Sai um menino desse lá fora e pega uma bucha de papel, molha e dá uma bombada no quadro, um tiro, batismo de fogo e de fúria. Aí Deus. eu olhei para aquela buchinha escorrendo e pensei, ô dinheirinho difícil de ganhar é esse, meu. Olhei para trás, só via anjo. Gente, essa bucha não veio dessa sala. Só pode ter vindo de fora. Alguém chegou lá de fora. Não foram eles. Subi na mesa e cantei uma canção. Ai, ai. Semelhante à canção que eu cantei em São Paulo. Uhum. E aí o garotão falou assim, professor, todo dia que você vier aqui vai ter que cantar com a gente. Ah. E se o senhor não cantar, vai ficar ruim aqui dentro. Eu falei, eu canto, meu filho, eu canto, eu preciso de emprego. Mas, mestre, olha só que lindo. Eu cantei 25 anos, no final eu cansei de cantar. Fiz um disco. E esse disco me levou, eu chamei meus alunos para fazer um disco, fizemos lá duas músicas de física e outras coisas mais, fomos no Jô Soares. Que coisa. Minha vida mudou, foi aí. Você falou... Ou seja, as dificuldades que fizeram com que eu crescesse. Você falou várias vezes, Pachecão, de Deus aqui nesse papo. Com certeza. É interessante porque um engenheiro, né, de formação... Dá aula de física. Que dá aula de física. Falando de Deus. Falando de Deus. Qual a importância de Deus na sua vida? Meu irmão, eu não tenho dúvidas que Deus olha para a gente com maior carinho e para mim principalmente. Já era para ter perdido, já era para não estar mais aqui. Eu me lembro uma vez atravessando a Avenida Paulista, do nada, escurinho assim, do nada deu vontade de correr e saltar, como aquelas crianças brincando assim, né? Brinca, vou chegar lá do outro lado agora, vou saltar daqui, vou correr e tá, salto em distância. Cara, eu fui correr e saltar. Quando eu caí lá na calçada do lado de lá, passou um fusquinha de farol apagado, uns 100, 120 por hora, e eu não vi o fusquinha. Naquele momento eu teria ido embora. Eu falei, cara, aconteceu, eu me arrepiei todinho. E aconteceu uma coisa, eu senti um troço esquisito. Falei, gente, eu acho que daqui para frente é lucro, que era para ter ido agora. Irmão, todos os momentos, depois do sequestro e depois que eu mergulhei mesmo lá com meu amigo Padre Alexandre, conclusão, eu vi que Deus atua direto. Deus tocou em mim, eu pedi para Deus me tocar. Jesus, o Senhor existe mesmo? Me toca, me mostra que o Senhor toca. E Ele me deu toques. O maior mestre, né? O mestre dos mestres. E ele me deu toques reais, para eu não ter dúvida disso. Então, Cássio, eu tenho certeza absoluta, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma da existência e não tenho dúvida nenhuma da misericórdia e também do direcionamento. Você entendeu? O segredo é estar bem intencionado. Você está bem intencionado? Ele conhece o coração. Ele vai. Agora deixa comigo. Você entendeu? Eu sempre digo para as pessoas que eu tive momentos muito interessantes, que eu cheguei na igreja e falei, Jesus, o senhor está aqui mesmo? 3 da tarde? O senhor está aqui não? Sol quente desse? Não, o senhor não está aqui não. E o padre falou, não, Jesus, estou aqui. Aí, rapaz, na hora que eu coloquei a mão no ostensório, eu falei, se o senhor tiver, me dá uma demonstrada. Eu coloquei a mão no ostensório. Veio um calor que passou do ostensório para a minha mão. Mas presta atenção, lá é metal. Isso. Temperatura ambiente, eu sou 36. Lá é 25, eu sou 36. E eu sempre disse para os meus alunos A física. Galera, o calor flui espontaneamente do corpo quente para o corpo frio. Perfeito. Jamais virá do frio para o quente, a não ser que tenha uma fonte externa de energia. Uau. E aí eu toco no ostensório, o calor veio, instalou na mão e não parou na mão. O calor subiu o braço acima. Que loucura. Subiu o braço acima e veio subindo como se eu estivesse mergulhando a mão num balde de água quente. E quando eu falei, Jesus vai me matar agora, vou parar de ficar brincando com ele, vai cozinhar meu coração. Que aquela temperatura cozinhava. Cássio, rapaz, fiquei olhando para o braço e nada de ver o calor. Quando chegou aqui, ele distribuiu e disseminou e parou. Eu chorei de 3,5 a 7. Que maravilha. Mas qual foi o recado dele? Jesus falou, meu filho, vamos ver se você entende de física mesmo. O calor foi do frio para o quente. Foi ou não foi? Precisou de uma fonte externa de energia. Tem alguma coisa aí ligada na tomada? Não. Então quem é?
Eu falei, Jesus, captei a mensagem. Ô, Pachecão, Meu amigo, não tenho dúvida mais. interessante, porque você traduziu fisicamente uma experiência metafísica. Metafísica, Cássio, metafísica. E aí, o que eu tenho? Eu falo, gente, eu sou feio, mas não sou burro. Eu entendo essas coisas, eu sou feio, mas não sou burro. Então, o cara, você tem certas pessoas para falar pro cara, para mostrar pro cara, não consegue. Gente, para com isso. Aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, se eu falo, eu posso dizer que eu era ateu. Eu não ia à igreja, não fazia nada, não rezava, não conversava com Deus. Se alguém falasse alguma coisa comigo, eu dizia, irmão, vamos tomar um chopp. Para com isso. Aqui, esquece essas coisas. Isso não existe não, rapaz. Para com isso. E você como professor de história também, né, a dificuldade que é, porque nós sempre ouvimos professores sempre nos levando para outro caminho. Isso. Parece que a ciência e a religião são dois mundos paralelos, né, que nada os une e tudo separa. E no fundo é nada disso. Então, eu sei que verdadeiramente é difícil para um professor falar exatamente de espiritualidade, porque o que a gente ouve da ciência é justamente o contrário. Mas eu tive experiências que mudaram a minha visão. Pachecão, você falou que a gente tem que ter objetivos, alvos. Fundamental. Pachecão está novo, tem muito tempo de vida aí. Quais são os alvos do Pachecão para frente, Pachecão? Olha, eu quero me tornar o homem mais velho do planeta Terra. Oh, maravilha! Que beleza. Vai continuar dando palestra? Continuar dando palestra, viajando pelo mundo, falando coisas boas para as pessoas. Mas eu quero, rapaz, contribuir dessa forma, do jeito que eu estou vivendo hoje. Estou muito feliz com o que eu ando fazendo. Eu sempre gostei de estar na sala de aula, sempre gostei de falar para os meus alunos, incentivando os caras e ensinando de uma forma descontraída, vivendo um momento maravilhoso. Na verdade, não era nem trabalho. Estar na sala de cursinhos era uma curtição. Nós vivíamos momentos maravilhosos. Eu brincava com os caras, a gente jogava um para o outro, um para cima, e depois nós tínhamos festas para nós irmos, e tinha vestibular, nós íamos para o vestibular. Os meninos estudavam, eu fiz vestibular com os meninos para ajudá-los, para inspirá-los. E o que aconteceu, olha, Deus gosta de louco, porque eu falava assim, gente, eu vou fazer vestibular com vocês. Os meus amigos falavam assim, Pachecar, faz isso não. Você não vai passar disso. Vai pagar um mico. Você vai pagar mico, Pachecar. Você não sabe nem física direito. Eu falei, irmão, para com isso, você está certo. Você zerar a prova de física, aqui, cara, meu irmão, o que aconteceu? Eu fui fazer, olha o segredo, esteja bem intencionado. Eu fui para ajudar os meninos. Eu estudava sábado e domingo, finais de semana. Os meus amigos professores me ajudavam nas coisas que iam cair. Eu estudei. Irmãozinho, os meninos me escolheram a faculdade, escolheram o curso. E eu fui lá e fiz a prova. Primeiro lugar geral. Ah, não. Não. Não, estou falando com você que Deus atua na vida da gente. Deus, isso é papo de Deus. Isso é coisa de Deus. Cara, eu passei em primeiro lugar geral. E aí eu cheguei tirando onda na sala. Imagina. Não, mas eu cheguei no cursinho nos braços da galera. E lá de cima eu vi meu diretor. E de lá eu gritei para ele, eu quero aumento! Pachecão, Teve que dar. você sabe, tempo de TV é curto, rapaz. A gente podia ficar aqui 10 horas conversando. Depois eu quero bater outro papo com você sobre a questão do ensino no Brasil. Discutir Enem, vestibular, tá? Porque eu quero ver a tua visão sobre isso. Eu vou marcar uma próxima vez. Perfeito. Foi nota 1000, cara. Obrigado. Eu acho que o objetivo nosso é maior, além da educação, é preciso ter família. Sem família não tem educação. A escola, o papel da escola é fornecer conteúdo. E a educação é familiar. Perfeito. E outra coisa é que as pessoas têm que ter objetivos. Você tem que definir onde você quer chegar. Essa é a primeira coisa, a primeira meta, que o pai tem que inspirar os filhos. Decida, meu filho, o que você vai ser quando você crescer? Isso é difícil demais. Mas preocupe-se com as coisas que vão te acontecendo. E se você não sabe isso, vai ser difícil você chegar em algum lugar. Perfeito. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.